Então, como eu estava dizendo, né, Deus é um Deus de graça. E a graça de Deus, então, é manifestada a todos, né, nesse tempo chamado época da igreja. Não que no passado não tenha Deus demonstrado graça. Em todo tempo Deus está demonstrando graça. Mas de um modo especial nessa dispensação sobre todos, o período chamado também graça, ou época da igreja. Isso vai até o período do arrebatamento. O arrebatamento da igreja encerra esse período e vai iniciar uma nova parte, que é a tribulação. Isso nós vamos ver nos próximos gráficos, que é um cumprimento, não é dispensação, cumprimento de uma profecia de Daniel, lá no livro, no Velho Testamento, no livro do profeta Daniel. Mas vamos focar um pouquinho mais as épocas da igreja. Então, as características que predominavam em cada época, conforme o livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós entendemos que Deus ele trabalhou de um modo muito especial com cada período ali, cada época da igreja. E você nota que lá em Apocalipse são mencionadas 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas existiram naquela região da Ásia Menor, que hoje é o país da Turquia, né? E elas também simbolizam, ou seja, representam as épocas da igreja. Isso é muito interessante, porque a acompanhando a história da igreja, nota as características daquelas igrejas com os períodos. Não temos as datas exatas, assim, são aproximadas, mas você nota na história as mudanças exatamente conforme as características daquelas 7 igrejas, que existiram todas no mesmo tempo, ao mesmo tempo, porém elas representam também um período da história. Então Jesus Cristo morreu, foi glorificado, o Espírito Santo desceu, conforme vemos na Escritura. Iniciou o período da igreja, começando com a primeira época chamada de Éfeso. Você tem aí o esboço, vá preenchendo, a Igreja Apostólica, de Atos 2 ao ano 100. Essa é uma data aproximada também, né, com a morte do último apóstolo. A gente não sabe ao certo, exato, né, a data, mas aproximadamente. Sabe-se que findou esse período, a revelação estava completa, né, a revelação especial de Deus, e aí agora é um novo período, não há mais apóstolos, né? Agora temos a Bíblia, a palavra. As pessoas precisam estudar a palavra, entendê-la e proclamá-la, e a revelação completa. Depois vem um período de Esmirna, que é a igreja perseguida. Eu sei que até hoje ainda há perseguição de cristãos em muitos países, e até aqui no Brasil e em muitos lugares. Pessoas são perseguidas por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Mas não é a perseguição que prevalece no mundo. O que está prevalecendo é outra coisa. Então a ideia é essa. O que prevaleceu naquela época era a perseguição. O próprio governo promulgava leis dizendo assim: quem achar um crente pode matar. É um favor que faz para o Estado. E então os crentes eram perseguidos em todos os lugares. Eles estavam nas catacumbas, eles estavam escondidos. E quem achava um grupo de cristãos, ou descobria que alguém era um cristão, ou ele se convertia, se tornava um cristão também, ou então ele entregava aquele, ou matava aquele cristão, e ele não tinha problema nenhum com o governo, fazia um favor até. Era aberta a temporada de caça aos cristãos naquela época, né? Então eles tinham que fugir mesmo. Isso era o que prevalecia. Existiam heresias? Claro que existiam heresias, existiam grupos falsos que não eram de fato cristãos, e existiu muito nesse período. Até mesmo na época apostólica eles combateram heresias. Os próprios apóstolos, lendo as epístolas no Novo Testamento, nós sabemos disso. Só que não prevalecia essas heresias, não prevaleciam, nem prevalecia as perseguições, né, nesse período de Esmirna. Mas continuando, Pérgamo é o próximo período, onde vemos a igreja estatal, né? Você tem aí no seu esboço, como eu já pude conferir. Você pode
marcar também, que é o período em que a igreja se une com o Estado, com o governo, e se torna então, ela sai das catacumbas para os palácios e se torna então a igreja do governo, uma igreja estatal, e passa a perseguir quem não aceita o cristianismo como religião oficial. Seria como hoje no muçulmano, né, no mundo muçulmano, quem não aceita a religião muçulmana acaba sendo perseguido, né? Então é mais ou menos isso, no meio do Islã, que era na época do Império Romano cristianizado, vamos dizer assim, né? Cristianizado, mas ainda pagão, porque na verdade o que estava acontecendo naquela época era apenas uma máscara, né? Eles não estavam de fato pregando o evangelho, embora parecia ser, mas era mais uma caricatura do que evangelho. E aí formou-se a chamada igreja papal, a igreja que durou um grande período, né, um período de 1000 anos praticamente, sob o domínio católico, né, na Europa principalmente. Houve a divisão em 1054 da igreja católica romana e a igreja ortodoxa grega, e com chamada católica também, mas com outras ideias. Eles eram contra os santos, as imagens, os ícones, e aí houve essa divisão, entre outras coisas. Os papas se excomungaram mutuamente, né? O do Oriente e do Ocidente se excomungaram. Isso nós vemos muito na história da igreja, mas essa aqui é só uma visão geral. E aí vem também o período de Sardes, que é da Reforma, logo após a Reforma com Lutero, né? Uma média aí de 1500 a 1700, está certo que aqui 1517 é nesse período, século XVI, né, ao século XVIII, é o período em que predomina ainda, mesmo saindo do meio católico, né, a igreja estatal, as igrejas ainda do governo. Muitas dessas igrejas, elas eram ainda protegidas pelos príncipes, pelo governo da época, né? Senão os reformadores poderiam ser mortos. Então houve assim um tipo de ainda uma união política, né? Embora haviam crentes que não concordavam, muitas disputas, muita morte, muita confusão. Mas isso é bem parecido com o que estava acontecendo também com a igreja em Sardes, né? Então esses paralelos estão em Apocalipse 2 e 3, você nota na história, que Deus resume a história para nós assim, em símbolos. Isso é muito comum nas escrituras, né? Embora alguns dizem, mas não tem nada no texto evidenciando, né, que essas igrejas são representações da história, mas a história que aconteceu, né, ela vai mostrando para nós isso. São características impressionantes, né? Assim como também não há nenhum versículo na Bíblia falando que José é uma figura, um tipo de Jesus. A gente, por analogia, por comparação, vê isso, assim como vê em muitos outros tipos, como Davi, o próprio tabernáculo, né, a arca de Noé. Mas isso não está definidamente escrito no versículo, né? Olha, a arca é uma figura de Jesus. Assim também muitos símbolos não estão definidos, mas a gente entende pelo quê? Pelo conteúdo bíblico, comparando escritura com escritura, e até mesmo a própria história dos judeus, ela tem muito a ver com o que a palavra de Deus diz. A gente vai comparando a história e vai vendo. E aí o período de Filadélfia, início do século XIX, né, final do século XVIII, século XIX, o que prevalece é a igreja missionária, aqueles movimentos missionários, pessoas entregando a sua vida para a obra de Deus, para Cristo, incondicionalmente, uma vida fantástica. Então isso prevaleceu muito na Europa desse período, por isso chamada época de Filadélfia. É o que prevaleceu. Se você conseguir entender isso, você realmente captar isso, vai ver que é o que prevaleceu. As biografias que lemos de vidas inspiradoras, de abnegação, de gente que leva a cruz, nós vemos naquele período. Não que não tenha no nosso período também, tem, mas não prevalece, são poucos. Você consegue achar um aqui, outro ali, mas naquela época era abundante, porque era o que prevalecia. E aí chega o período de Laodiceia. Que período é esse? É o período onde prevalece a igreja apóstata, a igreja fria, a igreja morna, a igreja fria não, a igreja morna, né? Que se fosse fria, dava para saber, como Jesus diz, não é frio nem quente, morno.
entendeu? Alguns ali é para o mensageiro, né? O pastor da igreja de Laodiceia, como era para todos eles. Mas exatamente que é o mensageiro, né? Que está trazendo para essa época aqueles que proclamam, e se referindo ali, né, à própria igreja e à própria época em si. Se olhar com atenção, vai ver que é isso, todos envolvidos, né, a partir ali de quem estava liderando, né, que estava servindo, a partir dali que há apostasia. Não é exatamente isso, né, a partir dos líderes, né, a partir ali daqueles que estão servindo, que vem toda a ideia de uma igreja, de um grupo, né? É a partir dali, da pessoa que está no sentido, né, comandando, direcionando, que está mostrando a verdade. É a partir daí que vem toda a apostasia. Por isso há uma grande luta para destruir os líderes, para trabalhar muito com líderes, com os servos de Deus. Eu não gosto muito dessa palavra líder, né? Porque líder mexe com cabeça, né? Os pastores, servos de Deus, mexem com pés, né? Lavar os pés mesmo uns dos outros. Mas tem também essa responsabilidade sobre ele de dirigir, né? Conduzir o povo de Deus, mas não no sentido de como se fosse uma organização, mas não é um organismo, né? O ministério pastoral é uma função que leva as pessoas para Deus, para perto de Deus. A luta é essa, né? Então ali todo um trabalho, principalmente em quem está à frente, né? Para quê? Para que as pessoas tenham os olhos abertos. Então há uma luta, né? Uma batalha diante disso na Bíblia, e revela para nós que isso vai até o período até quando aconteceu o arrebatamento, né? E essa igreja de Laodiceia, essa igreja apóstata, ela entra então na tribulação, a organização. Salvos são tirados, aqueles remanescentes fiel vai ser tirado, né? Mas a organização fica e se une com a religião mundial, com o governo mundial, e vai se tornar na chamada Grande Babilônia. Então, mesmo tendo épocas em que predominava a igreja corrompida, sempre houve um remanescente fiel em cada época. Não pode esquecer disso também. Bom, aqui temos um mapa onde você encontra aí a localização das 7 igrejas da Ásia Menor. Vemos aqui onde fica Israel, para ter uma ideia. E aí vemos lá a região da Turquia, tá vendo? Hoje é a Turquia, mas na época chamada Ásia Menor. E aí mais um gráfico onde você vê agora uma ideia também onde ficavam as 7 igrejas naquele período, né? Apocalipse 1:11 mostra isso. Então vemos aí Éfeso, vemos Esmirna, você pode preencher aí no gráfico, vemos o Pérgamo, vemos Tiatira, vemos Sardes, vemos Filadélfia e aí por último Laodiceia. Então veja que elas ficavam próximas umas às outras, existiram ao mesmo tempo no período, vamos dizer, de Éfeso, da igreja apostólica, mas elas caracterizaram também os 7 períodos da história. Resumidamente está a descrição em 2 capítulos, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. O que vai acontecer é o arrebatamento logo em seguida. Depois você lê 1 Tessalonicenses 4:13-18, e é exatamente isso que acontecerá logo após o período da igreja. O arrebatamento acontece, na verdade, ele põe fim a esse período chamado época da igreja, né? E aí inicia o que a Bíblia chama de tribulação, né? Embora dividido em 3 anos e meio, é exatamente o nome todo, né? Tribulação é outra parte, grande tribulação. Vamos entender isso. Então, simultaneamente, arrebatamento e tribulação. O que acontece? No Apocalipse 4 e 5, no céu, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Isso tem uma figura muito interessante, né? O tribunal de Cristo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Romanos 14:10 fala do tribunal de Cristo. Você pode ler esse texto, dá uma paradinha aí e ler. Logo após o arrebatamento, Cristo se reúne com a igreja, conforme o texto que já vimos em 1 Tessalonicenses 4:16-17. Acontece o julgamento dos crentes de acordo com as suas obras. Olha 1 Coríntios 3, de 11 a 15, né? E 2 Coríntios 5:10 fala
das obras, aqueles que fizeram por meio da sua vida, o bem ou o mal, serão recompensados. Aqui não está falando de julgamento de pecado. Uma coisa que todo salvo precisa entender, que nossos pecados já foram totalmente julgados lá na cruz, foram pagos, e nós não temos mais nada com isso. O que acontece é que, se pecarmos aqui, né, a Bíblia diz que nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos, mas no tocante à nossa salvação, nós somos salvos, né? E não que haja um incentivo para pecar depois disso, pelo contrário, a Bíblia é muito clara quando diz: permaneceremos no pecado para que a graça abunde. De modo nenhum. Nós devemos, mais do que nunca, estamos mortos para o pecado, então devemos viver para Deus, viver para Jesus, glorificar Jesus, honrar Jesus, não por nós, não que isso venha de nós, mas é uma obra de Deus em nós, né? E somos pecadores mesmo, e pecamos, mas somos tratados pela graça, não vivemos na prática do pecado. O pecado em nós não faz bem, só faz mal, nós nos sentimos incomodados, né? Um salvo, ele se sente incomodado, sua vida vai sendo trabalhada para viver na perspectiva da graça, né? E vencendo sempre para a glória de Deus. Então, ouro, prata e pedras preciosas passarão pelo fogo e não vão se queimar, mas a madeira, palha, restolho passarão pelo fogo e se queimarão. O que é isso? Está se referindo aqui a uma figura de linguagem para mostrar as obras de fé que a gente faz na dependência de Deus. Ouro, prata e pedras preciosas vão permanecer, né? Receberá galardão, uma figura. E aí depois as outras não. Todavia será salvo como pelo fogo, mostrando que haverá reprovação daqueles que não tiveram uma vida de fé, né? Não viveram, não usaram a sua vida para a glória de Deus, entende? Vão viver assim. Os salvos e aqueles que honrarem ao Senhor receberão coroas conforme as suas obras. Também é figura, né? Uma figura para mostrar posições depois no reino milenar. E nós voltaremos, lembre-se, voltaremos para reinar neste mundo com Jesus. A Bíblia diz: se no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Existem muitos aspectos do futuro que nós não temos todas as respostas, por isso devemos confiar em Deus e servi-lo com temor e tremor. Não é legalismo isso, não é religiosidade, mas é que nós somos pecadores e por causa da nossa falta de percepção das realidades espirituais, nós nos deixamos levar pelos pensamentos desse mundo, pela lógica desse mundo, pela razão deste mundo, pela filosofia mundana, e deixamos de seguir firme, aprendendo sempre de Jesus. Por isso que as coisas ficam obscuras às vezes para nós. E eu não tenho tempo de tratar sobre tudo isso aqui, mas nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos ainda voltar a este mundo para reinar. E Deus nos colocará, nos dará posições em que reinaremos com Ele no milênio, né? É uma promessa de Deus. Então no céu haverá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E você tem no livro de Apocalipse, capítulo 4, uma descrição desses animais, dessas figuras, né, que a Bíblia apresenta. Em João apresenta, né, Apocalipse capítulo 4, de 1 a 11, e você pode ir interpretando o texto. É mais ou menos essa visão que está aí. Apocalipse 4, de 1 a 6, né? Interprete o texto. Veja ali um sentado no trono, com um livro na mão, a sua volta, né, um arco esmeralda, um arco à sua volta, um cordeiro do seu lado, um leão e um cordeiro, as lâmpadas que ardiam diante dele, e os 4 seres viventes, e os 24 tronos. Vai olhando como que o próprio texto dá essa ilustração. Olha, Apocalipse é um livro tão especial que ele é audiovisual. Todo o tempo João diz: vi e ouvi. E ele não está assim forçando nada, ele está só mostrando o que ele viu e ouviu e fazendo o que Deus mandou. O que viste, escreve num livro.
Assim como nós estamos fazendo também essa divisão e apresentando o que a Bíblia nos mostra, simplesmente, né? Não empurrando nada, mas mostrando exatamente isso que Deus nos revela na sua graça, é a revelação e o manejar bem da palavra. O versículo 4 fala de governo e adoração celeste, né? Ao redor 24 anciãos. Note que isso é logo após o Apocalipse 3, quando a igreja sai, né, os salvos, né, no sentido sai, e aí aparece então essa imagem, capítulo 4. 4 animais ou 4 seres viventes. O leão fala de potência, majestade, rei. Mateus apresenta a genealogia dos reis, né? Jesus é o rei, essa é uma figura, um símbolo para apresentar Cristo. O bezerro, o boi, trabalho e paciência, né? Fala de servo. Marcos não tem genealogia porque os servos não tinham, nos apresenta Jesus como um servo, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pense nisso. E o rosto de homem, né? Inteligência e simpatia, o Filho do Homem. Lucas apresenta a genealogia do homem e apresenta Jesus como Filho do Homem. Tudo tem a ver com a pessoa de Cristo. Águia, uma visão notável, rapidez, né? O alfa e o ômega, ele tem toda uma visão. João apresenta Jesus, o verbo, apresenta a divindade, aquele que vê todas as coisas e está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, todo poderoso, Jesus Cristo. Então são figuras que descrevem a pessoa de Jesus. São querubins, são seres viventes celestiais, descreve não só a figura, mas a obra de Cristo, né? Assim como outras coisas que Deus nos revela, que às vezes está fora da nossa mente, captar toda a mensagem, mas vamos entendendo à medida que andamos com Jesus. Quanto mais andarmos com Ele, mais teremos luz. Ele é a luz, e teremos cada vez mais luz andando com Jesus e aprenderemos mais. Feche os seus olhos agora, feche um pouquinho os seus olhos, né? E tente andar, levante-se e tente andar de olhos fechados para algum local. Tente andar, vá tentando fazer algum tipo de movimento com os olhos fechados, no escuro. Veja que você vai tropeçar, você vai bater em algum local, você vai trombar com alguém. É assim que as pessoas em trevas, elas estão andando. Mas agora abra os olhos e tente se movimentar. Você não tem problema nenhum. Você pode se sentar, andar, ir para qualquer lugar. Você não tropeça, porque você está na luz, né? Você está vendo. E aí você pode então saber para onde ir. Não há tropeço. É assim, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pensa nisso. Se andarmos em pecado, pecado fala de trevas, pecado fala de tropeço. Você não sabe onde vai, você se bate aqui, bate ali, não tem de rumo, não tem direção. Mas quando você anda na luz, não tem problema nenhum, né? Não tem problema. Você anda tranquilamente, você não tropeça, você sabe onde está indo. Até a nossa visão é um efeito da luz. Pensa nisso. Se você tiver mesmo com uma visão boa e todas as luzes se apagarem no local, você não enxerga nada. Você não precisa ser cego, você não vai enxergar, porque apagaram-se as luzes. Veja que Jesus é a luz que alumina o nosso ser, nossa vida, nosso coração. Temos que segui-lo. Então Deus trabalha conosco assim, vai mostrando essas verdades. Agora, tem coisas no campo da realidade espiritual que precisamos estar bem perto da luz e aprender. E aqui nós estamos dando esboços, tá? Vamos entrar numa matéria futura de escatologia que você verá mais detalhes. Esses 24 anciãos confundem algumas pessoas, mas não deveriam, porque a sua aparência os delata, né? Vemos aqui que eles têm tronos, portanto são governantes. Quem senta em trono? Governantes. Estão ao redor do trono de Deus. Então eles assistem o Todo-Poderoso, estão ali para servir o Senhor. Eles estão assentados, isso significa que o seu trabalho está terminado. É outra verdade muito importante. Estão vestidos de branco, portanto são justos. É uma figura daqueles que são justos. Estão usando coroas gregas chamadas Estefanos, portanto são vencedores, são vitoriosos. Entende? É a coroa do vencedor, Estefanos, daqueles que chegaram, que alcançaram. É bem interessante essa figura também. São chamados de anciãos, um título associado ao cristianismo mais do que ao judaísmo. Então temos aqui um caso forte de ser a igreja, conforme Atos 20, 27, né? A Bíblia chama
ali dos anciãos da igreja, que são os pastores, os líderes, mas tem uma figura também para a igreja como um todo. Eles também lançam suas coroas aos pés do Cordeiro. É a igreja que faz isso, né? Os crentes da época da igreja serão coroados. Segundo Timóteo 4, 6-8 fala disso, né? E fala também das 5 coroas. A Bíblia fala dessas 5 coroas, que são representações daquilo que nós receberemos de Deus e estaremos lançando aos seus pés em forma de adoração, e também pelo qual Deus também vai nos estará colocando também em posições no reino. Então vamos ver um pouquinho sobre essas coroas. Veja só, a coroa incorruptível, a coroa do vencedor. Você pode ler 1 Coríntios 9, 25. A coroa da vida é a coroa dos mártires, Apocalipse 2:10, né? Coroa de glória, a coroa dos presbíteros, 1 Pedro 5, 2-4, falando dos pastores, né? Tem aqueles galardões, aqueles que amam a Cristo, né? Amam a vinda de Jesus, a coroa da justiça, 2 Timóteo 4:8, a coroa de exultação, coroa do vencedor, ou coroa de alegria, né? Do ganhador de almas, 1 Tessalonicenses 2:19 e 20. Essas coroas estão dizendo que, irmãos, que neste mundo, em Cristo Jesus, nós devemos viver da seguinte maneira: a primeira coisa, para a glória de Deus. Tudo que você e eu fizermos deve ser para a honra e glória do nosso Deus. Segundo, deve ser para o bem das pessoas. Naturalmente, né? Se é glória de Deus, as pessoas são abençoadas. Mas também para recompensas. Paulo, ele tinha em vista a recompensa. Ele disse: corro não como combatendo no ar, mas corro com a coisa, não com a coisa incerta, mas prossigo para o alvo. Ele buscava o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele buscava a coroa da justiça, né? Pedro menciona a coroa também. O próprio Jesus apresenta isso em Apocalipse, que nós devemos, num sentido, desejar essas coroas, não para a nossa glória, mas para a glória dele. E essa linguagem é uma linguagem que era muito clara naquela época, era entendida num sentido para aquele pessoal. Essa linguagem era da época, e quem entendia aquela época, estava inserido naquele contexto, sabia bem o que se estava dizendo. Agora a gente tem que interpretar, né, as épocas e fazer associação com aquilo que nós também entendemos. Bom, o que vemos nessa sequência é as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versos de 7-9, fala também, logo após a coroação e toda aquela adoração no céu, há também então as bodas, o casamento do Cordeiro, a união, né, de Cristo com a igreja, e aí ele vem para reinar. Se você ler Judas, versículo 14, Enoque, segundo o próprio Judas, o Espírito Santo está falando, anunciava assim: eis que é vindo o Senhor e milhares dos seus santos contigo. Ou seja, o Senhor vem com os santos. Quem são esses santos? É a igreja, que é um mistério, que é tirada e depois volta com Cristo para reinar e estabelecer o reino messiânico prometido. Veja que tudo vai ter ligação, daqui a pouco veremos, com o pacto abraâmico, com tudo aquilo que nós já estudamos. Então, Apocalipse 4, continuando, esses 24 anciãos representam a recém-arrebatada igreja, e iniciando o seu governo e reinado com Cristo. Todas as visões do trono de Deus no Antigo Testamento mostram somente um trono, exceto em Daniel 7:9. Por toda a Bíblia existe uma série de profecias, pico a pico, né? Ou seja, mostrando o pico de cada monte. Elas apresentam a primeira e a segunda vinda de Cristo em uma única passagem, às vezes em uma única sentença. Você vê isso. São comparadas com picos de montanhas, entre os quais existe um vale oculto à visão profética, né? Nesse gráfico que eu coloquei no seu esboço, você pode ter uma ideia, os picos da montanha no tocante à profecia. Então você vê o profeta, ele tinha essa visão, falando do nascimento do Messias, da morte do Messias, né? Até fala do anticristo, fala do sol da justiça, do reino, da destruição da terra, no final, do novo céu e nova terra, mas sempre numa visão assim linear. E não menciona a igreja, como nós já vimos no Velho Testamento. A igreja não aparece diretamente. Sabemos que há na mente de Deus e há também princípios para a igreja, mas ela não aparece diretamente na mente dos profetas e dos próprios discípulos de Jesus, não aparece.
né? Se você fizer um estudo honesto, vai ver que não aparece, não. A igreja, ela fica numa ideia, num vale, e ela só aparece depois. Então veja, pico a pico, algumas das mais bem conhecidas profecias são Isaías 9, 6 a 7 e Daniel 9, 24 a 27, né? Lá em Isaías diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do início desse reinado não terá fim. Só que ele veio, cumpriu parte dessa profecia. Houve um intervalo, o restante será cumprido depois. Daniel 9, 24 também. Muita coisa já tem sido cumprida literalmente, falta só o versículo 27 para ser cumprido literalmente. Cada uma dessas profecias, pico a pico, contém um período oculto que vai da primeira vinda até a segunda, como um quebra-cabeças, como uma peça faltando. Então, a era da igreja é sempre a peça que falta, e aí tudo se encaixa, né? Lembra? Nós estamos trabalhando até agora com essas caminhadas cronológicas, o varal bíblico, tudo dando uma visão geral, as alianças, né? E agora as profecias, mostrando que tudo se encaixa se a gente dividir bem a palavra da verdade, manejar corretamente. Vamos voltar. O rei Davi percebeu que o número de sacerdotes era grande demais para o serviço efetivo no tabernáculo. E aí ele os separou em 24 grupos que se revezavam. Estamos tratando ainda da igreja. Esses grupos menores eram suficientes para desempenhar as tarefas necessárias e representavam todo o sacerdócio quando em atividade, né? Então, você lendo 1 Crônicas 23, 4, 27, de 1 a 13, 1 Pedro 2, 9, falando que nós somos a geração eleita do sacerdócio real. Não é uma substituição à nação de Israel, não é isso. A igreja não substitui Israel, entende? Mas ela faz no momento presente, da presente dispensação, um papel muito significativo e apresenta isso. Há uma distinção, é um papel distinto, né? E Apocalipse 4, 1 a 5 e a 5, 14, aliás, apresenta essas mesmas verdades. É o sacerdócio da igreja. Então, 24 tronos, 24 anciãos, voltando àquela visão dos tronos, 24 tronos representam aqueles que reinam com Cristo. Uma descrição da igreja, dos vencedores vestidos de branco, que recebem suas coroas e reinam com o Senhor. Apocalipse 2, 10, 26 a 27, 3, 4 a 5, 11 e 21. Leia esses textos. Pare um pouquinho, leia esses textos e compare escritura com escritura, e você vai ver que não vai ter muita confusão nessa ideia. Não estou dogmatizando, né? Mas essa é a ideia que faz mais sentido dentro de toda essa visão que estamos passando. É uma ideia que faz sentido e é mais clara, e em todo tipo de estudo, em qualquer área, mesmo na ciência, aquilo que é mais simples é que geralmente é aceito. Se você tiver 3, 4, 5 ideias, aquilo que é mais simples é o que é aceito como verdade, não o que é mais complicado ou mais confuso, mas é o que é mais simples e mais objetivo, é o que a gente de fato reconhece como sendo verdade ou correto, né? Não dogmatizando, querendo dizer que outras que talvez pensem de um modo diferente, uma outra questão ou algo parecido, são inimigos, nada disso. Cada um pode ter sua posição, sua ideia, mas nós temos essa visão. Então, o que é isso? Posições no reino. Essa é a razão do tribunal de Cristo. No pouco, como eu já tinha dito, fiel. Então, no muito te colocarei. Leia mais esses textos. Apocalipse 2, 26 a 29. Apocalipse 12, 5. Salmos 2, 8 e 9. É um salmo messiânico que fala do reino milenar. Jesus também fala que nós vamos reinar com Ele. Ele nos dará poder sobre as nações. Entende? Não estamos falando de política, mas de governo com Cristo, de uma teocracia, no sentido glorioso do reino de Deus. Então vamos, voltando aqui, mais uma ilustração. Arrebatamento, tribulação, acontece simultaneamente. Vimos que aí então Apocalipse 4 e 5 no céu, o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Leia por favor o livrinho Manejando Bem a Palavra da Verdade. O resumo que eu fiz, você vai ver essa parte como é interessante. E aí, simultaneamente, temos aí, acontece arrebatamento, inicia então a tribulação. E aí vamos Apocalipse 6 a 18. Agora,
O Apocalipse de 6 a 18, o que é? O que trata? É a descrição em detalhes de muitas coisas que acontecerão durante a tribulação. Olha só como que é interessante. É a 70ª semana de Daniel. Se você se reportar Daniel 9, 27, você vai ver isso. Apocalipse 6 a 18 trata do conteúdo que está lá nesse versículo. O que um versículo descreve, veja que Apocalipse 6 a 18 entra em detalhes. E se você prestar atenção no capítulo 6, vai ver que o capítulo 6 do Apocalipse é um resumo simples de tudo que vai vir adiante. O primeiro capítulo, capítulo 6, é um resumo de toda a tribulação, da primeira e da segunda parte. E o 7 em diante são detalhes do que acontece, ora no céu, ora na terra, ora no céu, ora na terra. E João o tempo todo está dizendo: vi e ouvi, vi e ouvi. Preste atenção, ore para que Deus abra os olhos do seu entendimento. Isso vai te fortalecer, ajudar muito. Então, Apocalipse 6 a 18, na terra o que é que tem? A tribulação, são 7 anos, 70ª semana de Daniel. Preparação de Israel para receber o Messias e o julgamento do mundo. O que é que nós vemos aí? 3 anos e meio, é a primeira parte da tribulação, 1260 dias, 42 meses são citados. Um cavalo branco em Apocalipse 6, um falso profeta que aparece, uma besta, né? A ideia que se dá é besta, porque, mais uma vez, não se tem nome, um termo para dar, que nome vai dar? Besta, né? 2 testemunhas e 144 mil judeus. Essa é a primeira parte da tribulação, nesse contexto aí. Na segunda parte, é mencionado a marca da besta, a grande tribulação. Essas são as angústias de Jacó, são os 3 anos e meio restantes, é o final, né? E mais 1260 dias, mais 42 meses. É impressionante os detalhes, gente, como é impressionante. Deus dá detalhes do que vai acontecer, em números, né? Dias, anos, meses, claramente, mostrando que isso é verdade, né? Vai acontecer, entende? Assim como aconteceu a profecia de Daniel, os impérios se cumpriram literalmente, haverá essa verdade também. Então, a 70ª semana de Daniel, né? Os 7 anos da tribulação, é a preparação de Israel para receber o Messias, o julgamento do mundo. Então, mais uma vez, você tem esse gráfico com essas informações que eu coloquei, e mais a primeira divisão, segunda divisão. São uma ilustração para te dar uma ideia desse período, né? E agora vamos passar um pouquinho, algumas imagens do que o próprio Apocalipse nos dá, né? Então vemos os cavalos e os cavaleiros. Eu queria agora apresentar para você que, na minha opinião, né, não são cavalos literalmente falando. O cara não vem num cavalo. Eu vou explicar isso um pouquinho mais adiante, né? É uma figura de linguagem, um símbolo, uma representação, né? Não vai aparecer no mundo aí na internet, né, nos jornais do mundo, nos telejornais, um cara montado num cavalo branco com um arco na mão. Não vai aparecer isso. Vai aparecer uma figura de uma pessoa muito poderosa, mas que ele vai lidar não com guerra, mas com a lábia. Entende? Vai falar palavras bonitas que todos gostam de ouvir, vai agradar a todos, e todos vão achar que ele é uma pessoa do bem, e no fim ele vai se revelar. O outro cavalo é uma figura do que vai acontecer no mundo após isso, é a segunda parte da tribulação. O primeiro cavalo é a primeira parte, são 3 anos e meio, parece que fala de uma falsa paz, de um poder diplomático, de controle das coisas, entre aspas. Mas o cavalo vermelho, o cavalo preto e amarelo, a ideia da segunda parte da tribulação, falando de guerra, falando de fome e de morte. Guerra, fome e morte, e tantas outras tragédias. Veja, né, o que acontece. Vem aí as pessoas que são degoladas pelo testemunho que deram de Jesus. Muitos vão se converter e vão morrer, vão ser mortos nesse período, mas vão para o céu, porque se recusaram a aceitar o domínio do anticristo, ou de todas as coisas que vão acontecer, né?
e estarão debaixo do altar. Leia Apocalipse 6 e verá. Haverá muitas catástrofes na terra também, que são mencionadas nesses textos de Apocalipse, é só ler com atenção. Há uma figura que também a Bíblia apresenta como dragão, que é uma simbologia de Satanás, mostrando como ele vai atrair o mundo inteiro após si, né? Levando todos para a destruição. Fala da besta, trindade satânica, uma besta que sobe do mar, ou seja, das nações, uma besta que sobe da terra de Israel, Apocalipse 13. E o dragão, figura de Satanás, que é a trindade satânica. O Satanás, ele tenta imitar Deus em tudo, né? E até mesmo ele vai ter uma igreja, uma falsa igreja, que ao invés de ser uma noiva pura, é chamada de prostituta ou meretriz, grande Babilônia. Veja como ele inverte os valores e faz todo mundo pensar que é bom, quando na realidade é mal. E todo mundo fala que a verdade do Evangelho é má, quando na realidade é boa. Então é isso que o inimigo trabalha. Então a noiva de Satanás é uma prostituta, né? Que é uma religião, na verdade. Está montada sobre uma besta. A besta é o poder político e a noiva é o poder religioso, é a igreja do capeta, é a igreja do cão, do demônio, que parece ser boa, acolhedora, maravilhosa, mas na verdade é má e destruidora. Então a segunda vinda de Jesus, leia Mateus 24, 30, ele diz que verão um sinal do Filho do Homem vindo no céu. E Mateus 24, 27 fala que assim como o relâmpago sai do Oriente e no Ocidente, ele também virá, será a vinda do Filho do Homem, todos verão. Então, Mateus 24 trata do remanescente judeu que vai testemunhar durante a tribulação. Leia Mateus 24, você vai ver isso com atenção. O termo levado, que aparece, né, nos versículos 40 e 41, nada tem a ver com arrebatamento. Jesus não está tratando do contexto de igreja nesse texto. Muitos usam esses versículos como sendo arrebatamento, mas isso é tirá-lo do seu contexto. O contexto é o assunto sobre o qual o Senhor Jesus vem se referindo antes, ou seja, o dilúvio, versículo 39, né, que levou a todos, ou seja, foi um ato judicial, foi a morte ceifando vidas. Da mesma forma, quando Cristo vier para reinar no final da grande tribulação, a morte passará ceifando a muitos, levando a muitos. Então os vivos vão entrar no milênio. Na verdade, os que ficarem são salvos, mas aqueles não cristãos, não salvos, né, eles vão ser levados para juízo, né? Serão judeus ou gentios convertidos que vão se converter durante a tribulação, são salvos que entram no milênio, e os que não são serão levados para juízo, conforme a Bíblia, né? Não podemos fazer confusão nisso. E aí a segunda vinda de Jesus, Apocalipse 19, lendo com atenção, né, vai mostrar lá, veio mais um cavalo branco. Mas mais uma vez é importante entender que ele não vem num cavalo branco, né? Isso para mostrar só o poder dele, mas Jesus vem de um modo que todos o verão, mas não dessa maneira. Ele vai aparecer e vai livrar Israel. É o fim da tribulação, Armagedon, o julgamento das nações, e Satanás será preso num abismo, e Jesus vai reinar, começar o tempo do reino chamado milênio. É a sétima dispensação, é a última prova de Deus para o ser humano, o rei presente, e eles mesmo assim vão rejeitar o Messias. Então aqui é a segunda vinda e o estabelecimento do reino milenar. Depois entraremos mais em detalhes. Aí, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Eles inauguram um local que a Bíblia chama de lago de fogo. O inferno é como se fosse uma penitenciária, mas o lago de fogo é o local eterno, onde as pessoas estarão separadas de Deus para sempre, eternamente. E eles inauguram esse lago de fogo. Por isso Jesus disse que o inferno, o lago de fogo, foi feito para o diabo e para os seus demônios, e não para o ser humano. Deus não deseja que o ser humano vá para um local como esse. Por isso ele veio para salvar, para resgatar, né? Mas pessoas falam assim, mas tem mais gente indo para o inferno do que para o céu. Então Satanás está vencendo de modo algum.
as pessoas que estão sendo envolvidas na derrota de Satanás. Que Satanás ele é derrotado desde o momento que ele decidiu se rebelar contra Deus. Ele foi derrotado. E as pessoas que se envolvem na derrota dele são derrotados também. Lembra de Misael, Ananias, Azarias, que ficaram firmes com Deus e não negaram a Deus, não adoraram aquela estátua, foram lançados na fornalha? O Senhor ficou com eles ali na fornalha, os guardou, os protegeu, né? Os outros foram envolvidos na derrota de Nabucodonosor. Aqueles outros 3 apenas ficaram vitoriosos na vitória de Deus. Então não podemos fazer confusão. Satanás está derrotado e ele caminha para o fim dessa realidade da sua derrota, né? Nós caminhamos para a realidade da nossa vitória. Nós já somos mais do que vencedores. Estamos indo e caminhando para a realidade da nossa, já é realidade, mas para essa verdade que estaremos eternamente nela. Ou seja, salvação, glória com Cristo, por causa de Jesus. E ele caminha para culminar com aquilo que ele é, né? Derrota, e assim aqueles que rejeitam Jesus também, da mesma maneira. E aí o lago de fogo, uma ideia, né? Nós não podemos jamais imaginar separação de Deus. Essa também é a ideia. Muita gente não crê num algo literal, mas a Bíblia dá algumas informações que podem ser. Essa é uma visão dos gregos, né? Que havia um lago de fogo mesmo, o Tártaro, né? E aí as pessoas eram lançadas, os mais terríveis, ali. Essa é uma ideia que Deus nos apresenta dentro da visão que também os homens tinham naquela época. Mas um local horrível, um local de separação de Deus, de ranger de dentes, de trevas. Satanás é preso por um tempo, porque Deus sempre usa tudo para cumprimento do seu propósito. E ele então será preso e depois será solto, e depois o Senhor tratará com ele, também lançando num lago de fogo, tudo dentro da sua soberania, do seu poder glorioso. Veja que ele trabalha na história toda debaixo da soberania de Deus. E um dia nós veremos que Deus usou tudo para o bem do ser humano, mesmo o que parecia ser mal. Por quê? Olha só, a Bíblia fala que Lúcifer, Satanás, é um anjo muito poderoso, mas no livro do Apocalipse mostra que um outro anjo, não é o próprio Deus. Deus poderia dizer uma palavra apenas, mas Deus envia um anjo que ali pega e o amarra e o lança no abismo. Um anjo. Então perceba que ele está debaixo da autoridade de Deus. Por isso nós devemos sempre obedecer a Jesus Cristo, confiar nele e sujeitar a ele. Não é isso que a Bíblia diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Temor de Deus. Então, nesse contexto, surge então o que a Bíblia chama de reino milenar. Maravilhoso, né? E no final do reino milenar, o próprio Satanás, o dragão, é lançado então no chamado lago de fogo, conforme a Bíblia nos revela, fim do milênio. E a Bíblia trata então, depois disso, de um assunto em Apocalipse capítulo 20, é o grande trono branco, é o finalzinho. Leia o capítulo 20 todo. Tudo isso que nós tratamos até agora, da parte da tribulação, final da tribulação, está em Apocalipse 20, o capítulo 20, versículo de 1 até o versículo 15. Esse é o final, que é a ressurreição de todos os perdidos, né? Que recebem um corpo também e serão, conforme a Bíblia diz, lançados no lago de fogo, serão julgados conforme as suas obras e lançados no lago de fogo. Aqui não aparece crentes, os que creem, mas só perdidos para o julgamento do grande trono branco. E a Bíblia diz que nós vamos participar nesse julgamento de uma certa forma. Se você olhar 1 Coríntios capítulo 6, leia o versículo de 1 até o versículo 4, e você vai ver que nós vamos julgar os anjos, ou seja, os demônios, vamos julgar o mundo. É nesse tempo aí, julgaremos a todos. Depois Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É uma visão que a Bíblia até nos dá, né? E aí o livro da vida, né? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 1 Coríntios
15, 24. Leia esse texto com atenção. E aí diz que virá o fim. O Senhor vai entregar o reino ao Pai. E aí virá o fim. Ok, vamos para a parte 4, que é a parte final do nosso estudo. Parte 4. Então, os reinos mundiais até a segunda vinda de Cristo. E aqui tem vários gráficos para você preencher, onde finalizaremos a nossa matéria, tá bom? Então vimos o plano profético bíblico, né? Judeus, gentios, igreja. Ok, o arrebatamento da igreja. Então você sabe o que vai acontecer. A igreja, ela sai e Deus trabalha novamente com o plano judeus, gentios. Vamos ver algumas coisas importantes. Esse é um gráfico claro que mostra para nós como vai acontecer. Então temos aí as profecias do reino, Antigo Testamento, vem a vinda do Messias, tem a vinda do Messias, né? E aí a época da igreja, ou chamado intervalo. Isso é para ilustrar tudo que nós já temos falado até agora. Acontece o arrebatamento, inicia o período da tribulação, que é o cumprimento da profecia de Daniel e outras profecias do Velho Testamento. Zacarias, Malaquias, Isaías, tem profecias aí, né, Joel e outras mais falando do dia do Senhor, dia da vingança do nosso Deus. Preste atenção que você vai ver que é exatamente isso que acontece. Jerusalém será pisada pelos gentios do cativeiro babilônico até a segunda vinda de Cristo. Leia Lucas 21, 24, que Lucas mostra isso. Quando começou o tempo dos gentios? Começou a partir do cativeiro babilônico, né? Israel, os gentios e o reino. Esse é o plano profético bíblico, né? Israel, os gentios e o reino. Então em Daniel, no capítulo 1, é o início do tempo dos gentios. Pela primeira vez após o êxodo, os israelitas são dominados totalmente por outro povo, expulsos da terra prometida. Jerusalém e o templo são destruídos, judeus são levados cativos. O reino do norte, Israel, já havia sido conquistado pelos assírios. Agora é a vez do reino do sul, o reino de Judá. Então vemos que eles saíram do Egito e ficaram ali, entraram na terra de Canaã, ficaram no deserto. Depois o reino foi dividido, eles se tornaram pagãos, né? Adoraram imagens, e aí o exército babilônico invadiu. Nabucodonosor, rei da Babilônia, desfechou um cruel ataque contra Jerusalém, destruiu o templo de Salomão e levou os judeus para o cativeiro babilônico. Isso tudo apresentado, né, nos livros do profeta Jeremias, do profeta Daniel. Então só no milênio os judeus serão uma nação unificada novamente. Só no milênio. Até lá os gentios os dominarão, mas não os destruirão. Não haverá mais rei até que o Messias volte. Então Daniel nos ensina muito sobre esse assunto. Se a gente prestar atenção, nós vamos ver. Então o capítulo 1 nos ensina que mesmo sob domínio gentil, Deus ainda preserva Israel e tem um plano para o povo de Israel. Isso é muito importante entender. No capítulo 2 tem o sonho do rei Nabucodonosor, e isso nós veremos que é uma representação muito importante do que vai acontecer no mundo até a segunda vinda de Jesus. Ok? Então vemos a estátua, os magos, né, que não conseguiram revelar o sonho do rei, e aí os impérios mundiais, os gentios, são apresentados por Daniel conforme a revelação divina, e a pedra que fala de Jesus Cristo voltando para reinar neste mundo. Então o sonho é representado aí por Daniel e explicado por Daniel nessa estátua poderosa que Deus revela ao coração do rei e ao coração de Daniel. Então vemos o gráfico aí, cabeça de ouro dessa estátua Babilônia, preenche aí, medos e persas, peito e braços, prata, o cobre, o bronze, né, a Grécia, é o ventre, e a Roma, pernas de ferro, pés, ferro e barro, falando do império que ainda virá, o império do anticristo. É a Roma ressurgido, né? Uma ideia do império romano ressurgido, é o império chamado anticristo. E a pedra, falando da volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. É uma imagem pedagógica, mais uma vez, gente.
nada tem a ver com mistério, com coisa de misticismo. Não. Pedagogia, ensinando para nós o que acontece e o que estava acontecendo e o que aconteceria até a segunda vinda de Jesus. Tem imagens, símbolos? Tem, mas é a representação. Cristo vem, destrói a estátua nos pés e aquilo tudo se torna palha, vento leva e Jesus, a pedra se torna uma montanha, enche toda a terra. Jesus no milênio. Jerusalém será pisada pelos gentios do cativeiro babilônico até a segunda vinda de Jesus. Olha o outro gráfico. Então, cativeiro babilônico, o rei Nabucodonosor a cabeça, medos e persas, outra parte, Alexandre o Grande, os 4 generais, parte do ventre e parte das coxas. Depois vemos os imperadores romanos e as religiões, né, o catolicismo, o paganismo e todas as religiões representadas nesse período até hoje. Depois vem o que? O anticristo e a segunda vinda de Jesus. Veja que não é uma coisa difícil. Onde que está a igreja? Onde que está a nossa época? Ela não está aqui porque é um mistério. Não já venho falando isso o tempo todo. Ela não aparece quando se trata de profecia para judeus e gentios. Não aparece porque a história está dividida só assim. A igreja é um mistério. Ela é sal da terra, é luz do mundo. Ela está, mas ela não aparece. O que aparece são só as religiões e a igreja formal. O catolicismo, poderia colocar aqui também evangélicos hoje, né? Também catolicismo, qualquer tipo de religião aparece aí, menos a igreja de Jesus, o salvo. Por quê? Porque é um mistério. E ela será tirada também em algum momento e ninguém vai nem notar no sentido, vai ver que sumiram pessoas, vai ficar meio uma confusão, mas logo vai se ajeitar. O anticristo, com a lábia dele, vai controlar isso. E aí, cumpre-se o plano de Deus. Segunda vinda, e o que acontece? O milênio. Exatamente como Deus revelou pela boca dos profetas na Bíblia. É só olhar e ler com atenção que você vê. Então, todos os detalhes foram cumpridos com exatidão. A própria história mostra isso. Gente, por isso é bom prestar atenção na história, que a história mostra exatamente o que aconteceu. O livro de Daniel é um dos livros mais atacados pelos críticos, principalmente por causa dos detalhes e a maneira como eles se cumpriram. Ou seja, alguém disse que é impossível que alguém tenha visto isso de antemão, só que alguém que narrou depois, porque é muito, muito exato. Mas nós cremos que foi de antemão, porque foi revelado pelo poder de Deus que controla a história. Então, a parte que falta vai se cumprir também. E lá no futuro muitos vão falar assim: puxa, como é que pode, ter revelado antes? E é exatamente isso. Deus nos deu a sua revelação. Então, a pedra, após o período em que muitas nações governaram em separado, contrariamente à pretensão de um só poder mundial, outro grande evento interrompe a história. Porque olha, depois que os romanos caíram, não houve mais um domínio mundial. Sempre tentaram ter um domínio mundial, mas até agora não aconteceu. Babilônia não foi um domínio mundial? Foi. Os gregos, os persas foram um domínio mundial? Foi também. Os gregos também, e Roma também. Mas depois disso, ficou o mundo, cada nação com seu poder. Mas agora o trabalho todo é para que haja um só poder mundial novamente, com a intenção, de fato, de lidar com essa parte da história. Deus vai fazer isso, vai permitir isso. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo. Versículo 44, de Daniel, você vê que é o reino de Jesus. Então o que essa estátua fala? Fala de um poder babilônico, do poder dos persas, do poder dos gregos, dos romanos e do poder que vem, o poder do anticristo, que está se preparando aí. Então olhe, a estátua nada mais é do que a representação geográfica também dos impérios mundiais. Veja aí, até as pernas, faltando apenas os pés. O Império Babilônico, veja a extensão desse Império Mundial. O Império Persa também, a extensão e o poder deles. O Império Grego, extensão e poder. Você pode ver isso em qualquer livro de história. O Império Romano e o poder deles. Então, de Daniel, de 1 a 8, é isso que é revelado para nós. Capítulo 1 de Daniel, de 1 a 8. Você vê a cabeça
Depois você vê também um leão alado, símbolo da Babilônia. São as mesmas coisas. Deus está falando da mesma coisa, só que de uma maneira diferente, mostrando o poder. Peito e braços de prata é o urso. Depois o que é que nós vemos? É o ventre e leopardo, 4 cabeças, poder de Alexandre e dos generais, destruição voraz. E a besta, Roma, uma coisa inexplicável, mas ao mesmo tempo, né, que vai dominar o mundo, coisa fantástica. Falta alguma coisa? O que falta? Faltam os pés. Apocalipse 13:17 mostra os pés. Leia com atenção. Fala de uma mulher montada na besta. Essa besta, ela tem um pouquinho de cada um desses impérios aí. O mundo vem sendo talhado, trabalhado, para que exatamente essas coisas da Babilônia, dos persas, a religião, o pensamento, dos gregos e de Roma, esteja moldando o pensamento de todo mundo. Ela é uma besta política e religiosa, dominando todo mundo. Ela tem um pouquinho de cada. Olha só com atenção o que você vê. Um pouquinho da Babilônia, um pouquinho de as patas de urso, né, dos persas, o couro aí do leopardo e a cara de besta. Barro e ferro. Então a ideia aqui pode, mais uma vez, sem dogmatizar, do mundo europeu, né, da Europa unida num só governo mundial. Então isso é algo que ainda é um mistério também, mas que será revelado no momento certo por Deus. A Bíblia apresenta isso. A União Europeia, os objetivos dessa União Europeia, que você pode olhar aí, a ideia de trazer melhorias econômicas, melhoria de vida, melhoria de comércio, em geral, né? Uma certa paz, tudo isso tem a ver com essa profecia e a ideia de um governo mundial, a partir dessa força dominando todo mundo. É difícil às vezes a gente falar, puxa, mas tem nações poderosas como os Estados Unidos e outros países também, né? A China, que tem tido força grande nos dias atuais, outros países chamados emergentes, né? Mas países assim que levantam também pode cair da noite para o dia. Lembra? A Babilônia caiu da noite para o dia, uma nação poderosíssima, e outro império tomou conta de uma noite. Leia Daniel para você ver. De uma noite, o rei que estava fazendo aquele banquete poderoso caiu, morreu naquela noite. A Babilônia é considerada indestrutível, inexpugnável, ninguém entrava. Entrou. Então assim pode acontecer a mesma coisa a qualquer momento, com qualquer um. A cabeça pode rolar, o peito, o braço, né? E aí os pés. Você sabe, a história não nos engana. Nós temos provas de que isso pode acontecer. Olha os judeus, de repente não tem nação por quase 2000 anos, de repente eles voltam a ter uma nação e se estabelecem lá, e hoje é uma nação poderosa. Como é que é isso? Quem diria que aquele povo judeu desse tamanhozinho ali estabeleceria novamente onde eles estão? Só um milagre isso, gente. É Deus controlando a história, preste atenção. E como as coisas, os blocos econômicos têm formado, isso não é por acaso. Deus tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Deus tem um propósito. Então não devemos cair na armadilha dos pensamentos filosóficos, do racionalismo, das lógicas, mas crer em Deus e confiar nele, que tudo vai se encaixando, né? A gente vai vendo no poder dele. Agora essas revelações para nós são para que possamos servi-lo ainda mais, com temor e tremor, não para ser cheio de informação, conhecimento e achar que somos melhores que os outros, jamais. Se isso estiver acontecendo, isso é a destruição da nossa vida. Mas não é essa a ideia. Ainda mais deveríamos temer o nosso Deus, orar, como Daniel, que teve aquela revelação. Ele se humilhou, ele jejuou, ele buscou a Deus,